Bem-vindo aqui! Hoje seguimos com os nossos vídeos sobre carteira aberta de investimentos, onde nós tivemos a oportunidade de fazer um novo aporte para a AES Brasil. E fizemos um novo aporte mesmo depois de tudo, mesmo depois do follow-on da companhia que diluiu os acionistas e que nós criticamos muito aqui no canal, mesmo depois da companhia ter um desempenho que nada bom no terceiro trimestre de 2021, mesmo assim nós fizemos um novo aporte. Por que fizemos? Mas antes de irmos adiante, eu peço para você que é novo no canal ou que já circulou pelo canal, que considere a sua inscrição. No final do vídeo, deixe seu like, se entender, deixe seu dislike, faça o seu comentário, uma pergunta para que eu possa responder aqui no canal e com isso direcionar o conteúdo conforme a demanda de você que nos ajuda aqui no canal e aperte o sino para receber novos vídeos assim que os tiver postado. Na linha que eu marquei para você está a cotação da AES Brasil nesse exato horário, 16 horas e 13 minutos do dia 6 de 1 de 2022. Então estamos bem no comecinho do ano, recém estamos no quarto pregão e a ação está aqui cotada a R$ 10,42, ela que teve a sua abertura em R$ 10,60, atingiu o máximo de R$ 10,64 e um mínimo de R$ 10,37. E vendo os movimentos iniciais do mercado, nós tivemos a oportunidade de fazer o lançamento de uma ordem já executada no dia de hoje, 6 de 1 de 2022, logo no começo do pregão, onde a gente percebeu ali o comportamento da ação e, na verdade, o mercado como um todo, e ela foi executada aqui 15 horas e 16 minutos, então foi executado no meio da tarde, se aproximando do final. Nós fizemos o lançamento a 10h40, foi executado a 10h40, onde nós tivemos a oportunidade de compra de 400 ações. Essa aqui foi uma ação lançada para o dia, não foi aquela que normalmente, eventualmente, a gente lança, válida até cancelar. A gente viu o comportamento e achou que ela poderia dar esse efeito violino, que essa descida, ou às vezes subida, mas nesse caso aqui uma descida, e pegar pelo preço ali que nós tínhamos colocado. E posteriormente, nós fazemos a compra, nós fizemos o registro dessa compra. Então aqui no dia 6, a AES Brasil, compramos a R$ 10,40, passamos de 4.521 ações para 4.921, de 4.521 para 4.921, então totalizamos a compra de 400 ações. E essa compra, a esse preço, será que foi uma boa compra? Nós vamos lembrar que já fizemos isso no vídeo anterior, é só você seguir o vídeo anterior desse raciocínio que nós fizemos. Eu vou deixar aqui o link para esse vídeo. A média dos dividendos dos últimos 4 anos, descartando o ano que passou de 2021, porque nós já explicamos, teve uma variação muito fora da curva da ação em pagamentos de proventos. A ação vem pagando, em média, já aplicado o follow-on, ou seja, a diluição que eu sofri, uma média de 67 centavos dos últimos 4 anos, de 2017 a 2020, de proventos. Se nós considerarmos apenas o último ano, que aqui é o ano de 2020, nós teríamos então o preço teto, que é dividido o provento que foi pago na oportunidade por 6%, que é o mínimo que nós aceitamos receber em proventos pelo valor que nós pagamos pela ação, de R$ 13,46, e se nós considerarmos essa média de 67 centavos, nós teríamos um preço teto de 11,17 e num crescimento médio composto de 2017 a 2020, então nós teríamos uma projeção aqui de preço teto de 11,43. Na média desses 3 preços tetos, nós chegamos a R$ 12,12. Veja aqui, ó, que é o nosso preço teto quando nós olhamos para o passado, olhando para trás. Olhando para frente, e aqui a gente fez uma estimativa baseado nos cálculos do AGF+, que mais ou menos está em torno de um lucro líquido, tomado o ano de 2021, de 64 centavos, se a companhia seguir dentro da sua política de pagamento de proventos. Lembrando que ela passou de pagamentos trimestrais para pagamentos semestrais. Então ela vai pagar 2 vezes ao ano e para esses 64 centavos e alguma coisinha depois do 4 ali, R$ 10,60. Veja que nós pagamos R$ 10,40, então pagamos um bom preço. O negócio que eu ainda não tinha mencionado, pelo menos nos tempos recentes, é que você
pode observar que tem uns registros aqui de compra aqui embaixo. Eles vão sair daqui porque não é o correto que eles fiquem aí. Mas é apenas para você ter noção de que com essa última compra, o nosso preço médio da ação para o valor total investido está em R$ 12,83. Veja que esses R$ 12,83, que é o que interessa aqui, ele está caminhando na direção do preço teto, olhando para o passado. Então, quanto mais ele se aproxima dessa relação aí com o passado, melhor, porque significa, é um indicativo, não uma afirmação, é só um indicativo de que nós estejamos realmente fazendo boas compras. E se eu não mencionei, esse aqui então é na verdade o preço médio de todas as compras feitas para a AES Brasil. Aquela, como eu já disse aqui no canal, eu considerei o pior dos investimentos que eu fiz até agora, mas nós estamos no curto prazo. Eu acredito que no longo prazo você vai se reverter e vai se reverter com bastante folga. E agora vamos para o nosso habitual registro de compra, onde nós mostramos o racional por trás. Sendo que quando você estiver para fazer uma compra, você sempre faz, não no caminho que eu fiz, mostra a compra, o preço e o racional. Não, é o contrário. É o racional, o preço e a compra. Pode ser o preço, depois o racional, tudo bem, mas a compra é a última coisa a ser feita. A gente mostra assim só para fins de uma questão didática. Porque o que acontece? Nós temos o registro já feito aqui. Então observe que no dia 6, então foi feita a compra de 400 ações, a 10,40, e aqui nós vamos para o racional propriamente dito. Eu vou arrastar um pouquinho para o lado, só para ficar um pouco mais claro para você o que tem aqui por trás no nosso racional da compra. Então, ele repete o racional da última compra. Um dividend yield aqui de 8,90. E aqui esse 8,90, evidentemente, que ele está considerando única e exclusivamente em função do que a empresa tem em termos de potencial. Mas a realidade é que se nós tomarmos apenas o desempenho passado, a gente tem que lembrar também o seguinte: o que acontece com a AES Brasil? No início de 2021, lá por março, eu, por exemplo, eu tinha ações da AES Tietê e ela passou para o novo mercado. Então, quem estava aqui embaixo, né, a AES Tietê passou a fazer parte da controladora, que é a AES Brasil. E aí, para nós analisarmos, nós tínhamos que pegar o passado da AES Tietê, porque a AES Brasil não tem histórico ainda. É recém, não completou ainda um ano de bolsa essa ação do novo mercado. Então isso aqui é baseado nesse passado da AES Tietê, por isso que está ali 8,90. Mas se nós considerarmos só o desempenho da AES Brasil, então vai ser menos do que isso, e a gente pode revisar isso a qualquer tempo, mas a gente está considerando isso aí com base no histórico. Um crescimento médio composto, conforme nós já tínhamos visto anteriormente, tanto para a receita líquida, crescimento anual de 6,7% e o lucro líquido 16,5%, considerando aqui os últimos 5 anos, descartando evidentemente o ano de 2021. Um PL, que eu vou fazer uma escusas aqui com vocês em relação ao PL, de 11,68, que é o preço sobre o lucro. Então, se você investir hoje na companhia, você vai retornar em torno de 11 anos e meio, que é um indicador ruim. E um preço sobre o valor patrimonial de 1,94, a gente entende que entre 1 e 2 não está nem caro nem barato. E aqui esses dois indicadores eles vêm do AGF+, também. O EBITDA de 107, considerando apenas até o terceiro trimestre, e aqui uma alavancagem de 2,6, o que é considerado bastante confortável. A gente já tem vídeos aqui que explicam isso. O preço teto, seguindo a indicação da AGF+, em R$ 10,60. E para finalizar toda a construção da nossa carteira, nós passamos para a nossa planilha de metas. E aqui você pode ver na nossa planilha de metas que a AES Brasil, eu já deixei marcado na linha em vermelho para você, nós temos uma meta até o final de 2022. Isso aqui é metas para 2022, 2023. Por que é 2023? Porque a partir de 2023, ou seja, quando nós ingressarmos no ano, se nós não fizermos absolutamente nada, nós vamos estar recebendo proventos entre, na pior caso, R$ 2.107 e aproximadamente aqui em torno de R$ 3.000, se nós simplesmente não comprarmos mais nenhuma ação. Ou seja, nós passaremos a ter
como disposição na média mensal na média isso, né, para a compra de novas ações, em torno de R$ 2.100 a R$ 3.000, sem que nós precisemos tirar das nossas rendas regulares, como por exemplo o nosso salário. Então, para a AS Brasil, nós temos uma meta para 2022 de 4.979 e nós chegamos a 4.921. Estamos a 98,87% na direção da meta, faltando aí 1,16% para que a gente atinja a meta. E como eu disse, até aqui se mostrou o pior investimento da carteira, e essa ideia de completar ela o mais rápido possível nos seduz bastante, porque a gente deixa de olhar para ela e olha para outras que são mais complicados de se atingir, como por exemplo aqui a Taesa 4 e o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, que tem uma quantidade bem expressiva de ações. Aqui no caso 6.058 para o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, hoje nós estamos com 4.060. Se nós olharmos para o todo, que eu vou marcar nesta linha aqui para você, então o nosso objetivo ao final do ano é de 30.315 ações, nós estamos com 21.552, ou seja, já estamos com 70,10% da meta, nos restando para atingir a meta 29,90, para que nós possamos chegar no final do ano com essas médias de recebimento entre 1.401 e 1.900, ou mais ou menos vai ficar entre isso aí, 1.401, 1.965, e nós somos mais conservadores. Ficamos apenas aqui nos 1.400. Por enquanto vamos ver como é que isso vai se comportar ao longo do ano. A gente já deixou salvo isso aí para depois fazer um comparativo e você ver se nós tomamos as decisões corretas. Esses valores que estão postos aqui são muito conservadores, porque aqui se está estabelecendo 6% para todas as ações, com exceção da AS Brasil, que nós colocamos 3% porque o ano de 2021 foi um ano ruim, então pode ser que ela tenha um desempenho que precise fazer ajustes, então a gente botou ainda para baixo a AS Brasil. Então aqui é muito conservador, a gente acredita evidentemente que vai superar os 1.400 aqui com relativa tranquilidade na média mensal de recebimento de proventos. Lembrando que nós retiramos FI da carteira e ficamos apenas com ações. Esse quadro aqui eu retirei do AGF+, então observe aqui que o nosso pior caso aqui seria a AES Brasil. E note que a R$ 10,60 seria o preço teto, ela teria um dividend yield assim abaixo ali perto dos 5, talvez um pouquinho acima de 5. Mas negociada a 10,38, que foi no momento que eu tirei esse quadro, o dividend yield da companhia já passa para 6,13. Então, se ela pagar os proventos, de acordo com o que a gente pode estimar, observe que aqueles nossos 3% lá das nossas metas já começa a ser superado, o que vai nos dar uma melhor perspectiva de receita para o ano de 2022. E apenas para considerar que eu deixei em branco, porque principalmente aqui na parte do dividend yield tem as projeções aqui, a GF+, que isso aqui pode de alguma forma influenciar você, e eu acho que isso aqui não é a coisa mais correta a se fazer, principalmente porque eu não tomo os cálculos da economática para fazer as nossas projeções de dividendos da empresa. O que a gente faz é o acompanhamento, como você sabe aqui, dentro da análise dos resultados trimestrais. E aí nós vamos ajustando nossos preços. Então ele tem um refinamento em relação a essa proposição. Então por isso que eu deixei em branco aqui que a ideia é não influenciar, até porque aqui se leva em conta muito o passado, e empresas como a Copel tiveram efeitos não recorrentes sobre o lucro líquido, o que possibilitou até um maior pagamento de proventos, mas isto não deve se confirmar durante o exercício de 2022. E por fim, essa nossa tabela, que eu quero fazer uma reparação em relação ao vídeo anterior, é porque na verdade eu gravo uma vez e depois coloco as imagens para serem processadas. O que acontece é que eu tinha dito, e aqui que eu quero pedir minhas escusas para vocês, que aqui com PL de 11,68 eu diria que o risco aqui estava 11,6 vezes em relação ao preço da ação. Não é verdade isso. 11,6 significa que é o número de anos que você tem para receber de volta o que você estiver investindo hoje na companhia. Então, o que nós compramos hoje, só vamos ter de volta daqui a 11 anos. Nós consideramos muito, porque a gente gosta aqui entre 5,
4 e 6, tem casos de 4, como é o caso do Banrisul, entre 4 e 6 anos para que a gente receba de volta o que a gente está investindo, que é o preço da ação, né? Então o PL aqui é o preço da ação dividido pelo lucro por ação, lucro líquido. Então é quanto tempo vai nos dar o lucro líquido do ano todo, quanto tempo vai nos dar para nós recuperarmos o valor investido. Eu acredito que com a entrada do novo ano, novos projetos que vão começar a funcionar e um lastro maior de pagamento de proventos, isso aqui deve baixar bastante, não deve continuar nesses patamares. E aqui o preço da ação dividido pelo valor patrimonial por ação nos dá 1,94. E aqui sim tem a dimensão do risco, ou seja, você investindo a esses preços, que é o projetado da companhia, então você corre o risco de quase 2 vezes o valor que você está investindo. Ainda é um risco baixo, se nós considerarmos outros países que têm uma bolsa mais sólida. Para nós aqui no Brasil, a nossa bolsa é diferente, né? Então ela é uma bolsa de muitas oportunidades, significa que esse risco ainda é considerado um risco baixo. Por fim, a ação, no momento em que eu fiz esse vídeo, aqui no dia 6 de junho de 2022, ela estava cotada a 10,39. Portanto, abaixo aqui, ó, do nosso preço teto projetado, que esse aqui é o projetado da GF, mais 10,60, e também do nosso preço teto projetado para os proventos pagos nos últimos 4 anos. Portanto, então a gente acha que está fazendo essa compra a um bom preço, dessa vez, considerando tudo, a não ser que tenha alguma outra surpresa da companhia, e vai nos retornar em proventos. Nós até entendemos que aqui essa nossa é uma visão bastante conservadora, acima desses valores aqui de 64 centavos. E a nossa interpretação do porquê ficar acima desses 64 é porque a companhia ela tem uma projeção de investimento de aproximadamente 3 bilhões e meio, metade disso veio do follow-on da companhia, que veio do investimento dos acionistas, de uma oferta prioritária, e a outra parte veio do próprio controlador. Então, quem coloca o dinheiro espera tê-lo de volta em algum momento dentro de um prazo aí que já deve ter sido estabelecido. Portanto, como o próprio controlador fez o investimento, ele vai querer de volta isso aí, e deve querer de volta através de como? Dos proventos que serão pagos, ou dividendos, ou juros sobre capital próprio. Assim, ainda em que pese a AES Brasil não se configure uma grande oportunidade aqui de mercado, e aqui eu preciso também fazer uma referência para você, que eu estou muito de olho na Copel. Já fiz uma ordem já lançada no dia de hoje a R$ 5,95. Ela está cotada aqui a R$ 6,11, R$ 6,12, como você pode ver. Então eu estou muito de olho na Copel e já fiz o lançamento, porque eu acho que abaixo ali dos 5 ela começa a se tornar muito interessante. E a outra que eu estou muito de olho é aqui na ISA CTEP, TRPL4, onde a partir aqui de R$ 23,50 está se oferecendo como uma ótima oportunidade. Então essas duas estão no meu radar para hoje, para amanhã, talvez para outra semana, e elas vão me possibilitar andar um pouco mais rápido na direção das metas para esse momento da Bolsa, que eu acredito está muito se oferecendo. Onde aqui, você pode ver aqui em cima, bem no cantinho, o índice Bovespa está ali a 101.600. Então, com essa oscilação de mercado, na direção que a gente imagina, começam a aparecer as oportunidades e essas ações aí que fazem parte da nossa carteira começam a se oferecer. E só para dar um spoilerzinho, essa empresa aqui, que talvez não seja do conhecimento de vocês, chamada Corsan, Companhia Rio Grandense de Saneamento, ela já protocolou no dia, se eu não me engano, dia 9 de 12 de 2023, uma solicitação para o seu IPO. Então eu estou estudando a companhia porque os números dela me sugeriram ser uma companhia muito interessante. E eu vou trazer um vídeo aqui, talvez o próximo vídeo seja sobre isso, onde eu vou discorrer sobre a Corsan e o seu IPO. Eu que não entro em IPO, esse é um caso que eu estou estudando para verificar se o preço ele se oferece e surge aí uma grande oportunidade, nesse caso, como uma carteira aqui de proventos de renda
de renda passiva, mas também como uma ação de oportunidade. Assim, esse foi o nosso vídeo de hoje, ainda que haja uma compreensão que a AS Brasil não está naquele que poderia, já esteve no passado, um melhor momento. Ela passou pelos seus tropeços no ano de 2021. Vamos pensar que ela possa vir a superar esses tropeços aí pelo qual ela passou, e isso aí de alguma forma acabe nos retornando. Pelo menos é a visão que a gente tem por tudo que a gente descreveu aqui no vídeo. Por hora, a menos que ocorram preços muito surpreendentes, ela vai ficar um pouquinho de lado ali na carteira, porque a gente já andou bastante, de forma bastante significativa, na direção das nossas metas. Assim, então esse foi o nosso vídeo de hoje, que eu espero você tenha gostado. Se sim, deixe seu like, pode ser que não, o seu dislike também nos interessa muito. Faça o seu comentário, a sua pergunta, para que eu possa direcionar o conteúdo do canal e até sanar alguma dúvida, esclarecer alguma dúvida que você possa ter. Se você é novo no canal ou se já circulou pelo canal, eu peço que considere a sua inscrição e aperte o sininho para receber novos vídeos assim que eu os tenha postado. Um grande abraço!